pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um conceito que eu gosto bastante, chamado de não violência ativa. Um conceito que tem aí já uma história muito grande, a sua construção dependeu de vários processos históricos. Eu quero explicar um pouquinho aqui quais são esses processos que desenvolveram esse termo e o que ele significa, qual a importância desse termo para nós, para a nossa prática hoje em dia. Então nós podemos começar essa explicação tratando de uma pessoa, uma figura histórica muito importante chamada Mahatma Gandhi. Gandhi foi um advogado indiano que lutou durante bastante tempo, no começo do século XX, para a independência da Índia, do Império Inglês que a colonizava. Então ele inicia um movimento popular, um movimento de massa na Índia, cujo objetivo era acabar com as bases coloniais e tornar a Índia um país independente. Ele pensava na Índia uma Índia grande, uma Índia multiétnica, com diversas religiões convivendo pacificamente. Para isso ele vai desenvolver um termo que busca a não violência nos movimentos sociais, porque ele percebe o seguinte: a violência nos movimentos sociais na Índia, somente os movimentos de independência, levava a uma forte repressão e ao extermínio completo das lideranças e à desarticulação desse movimento. Então o que o Gandhi pensa? Esse é o jogo de tabuleiro criado pelos colonialistas para nos manterem no estado de opressão. Então eles impulsionam a nossa violência e quando nós, assim provocados, aderimos a ela, somos intensamente e massificamente destruídos, desossados pelas forças da repressão. Aí vem a grande sacada do Gandhi, né? Ele começa a imaginar uma Índia desenvolvendo processos harmônicos de discussão, processos pacíficos de reivindicação e processos utilizando muita inteligência, raciocínio, crítica e leitura da realidade social. Busca valorizar os aspectos dessa Índia para conseguir colocar na cabeça das pessoas que aquilo que elas queriam deveria ser construído com base na não violência. Mas a grande questão é que para o Gandhi essa não violência não significa conformidade ou passividade. A não violência não é algo puramente passivo. Muito pelo contrário, a não violência para o Gandhi seria um movimento de firmeza permanente na qual se questiona durante todo o tempo as bases da injustiça, as bases da opressão que subjugavam as pessoas. A partir dessa leitura de mundo e da realidade, o Gandhi consegue chegar a grandes conclusões, como por exemplo, era possível estabelecer um diálogo social fraterno com as pessoas que possibilitasse ali com que diferentes religiões, culturas e línguas dialogassem e construíssem um projeto que tivesse como um mesmo eixo, um mesmo objetivo. E para acabar com tudo isso, ele pensa o seguinte, a não violência ativa não é concordância ou passividade, é um enfrentamento constante que se recusa a enfrentar o ódio na batalha que ele próprio construiu. Ou seja, o ódio constrói a batalha com base no quê? No pressuposto de que as pessoas vão fazer quebra-quebra, vão destruir tudo, vão criar um caos social. Esse caos social é o que legitima a violência. Tá? Então o opressor, na visão do Gandhi, o opressor, quando ele consolida um processo de dominação, ele espera que as pessoas que estão reivindicando a quebra e o fim desse processo, ele espera que as pessoas sejam altamente destrutivas, que elas causem um tumulto, que elas sejam violentas, que elas causem uma guerra civil. E com isso, aquele movimento que teoricamente estabeleceu o controle, ele vai utilizar a noção da violência como algo justo. E esse é o grande problema de enfrentar, por exemplo, um movimento que tem aspectos totalitários. Por quê? Quando se parte da violência para enfrentar esse processo, ele vai colocar a seguinte questão na órbita do Estado. Nós somos a antítese de um movimento terrorista. Nós somos a antítese de um movimento violento. Nós vamos usar a violência, que é legítima ao Estado, para suprimir esse movimento que, de certa forma, vai ser colocado como ilegítimo. Tá? Sabendo disso, o Gandhi parte para a ideia de que o movimento de independência da Índia tinha que ser construído com base na não violência. Não pode ser violento. Se for violento, vai ser reprimido e vai se tornar ilegítimo, perante inclusive a comunidade internacional. Com várias práticas não violentas, como por exemplo marchas e caminhadas, o questionamento de regras injustas, o boicote de produtos e marcas inglesas, a consolidação da valorização da cultura nacional, entre outras coisas, faz com que a Índia se una perante uma causa e que
de certa forma, sensibilizava a comunidade internacional, porque partia de uma ideia de não violência. E, de certa forma, ele ganha o jogo teórico, ele ganha o jogo retórico e ele consegue estabelecer o domínio de uma verdade. A verdade é, nós estamos buscando apenas a justiça. A partir desse momento, o diálogo que se dá com os ingleses é um diálogo completamente diferente. Vai se partir do pressuposto de que ali havia algo justo e digno, na qual todos estavam lutando. E a violência utilizada pelos ingleses, os ingleses vão utilizar a violência em várias marchas pacíficas. Os soldados do Império Britânico vão utilizar de uma violência indescritível e vão matar muitas pessoas de forma covarde. Aos olhos da comunidade internacional, dos jornalistas que lá estavam cobrindo esse movimento, os ingleses perdem completamente a razão. Porque, na verdade, passam a ser vistos como as pessoas que estão ali fazendo mal para aquela população, como as pessoas que estavam ali causando, de verdade, um malefício para a humanidade. Entre os principais feitos liderados por Gandhi destacam-se a Greve Geral dos Trabalhadores de 1919, a não colaboração com o sistema de domínio inglês entre 1920 e 1922, quando convenceu os indianos a não votarem para deslegitimar as estruturas da colonização, a desobediência civil e a transgressão das leis injustas entre 1930 e 1934, quando foi realizada a Marcha do Sal, onde Gandhi e seus seguidores caminharam por quilômetros a fim de recolher e vender o próprio sal, algo que estava proibido aos indianos. Durante esses anos, foi preso algumas vezes e viu muitos de seus companheiros serem assassinados pela repressão colonialista. Mas se manteve firme em seu propósito e iniciou uma verdadeira revolução pacífica, capaz de derrotar as forças do colonialismo britânico que se viram obrigadas a aceitar a independência da Índia em agosto de 1947. Desde então, muitos movimentos sociais se inspiram nas práticas de não violência ativa com o propósito de luta para seus objetivos. Nos próximos vídeos falaremos de dois movimentos, o movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos e o movimento de luta pelos direitos humanos aqui no Brasil. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado para entender um pouquinho mais sobre as práticas de não violência ativa. Até a próxima! Não se esqueça de curtir o canal e de dar joinha.